Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, se tornar um cidadão Terra Firmeza. Agradecer a todos os inscritos que têm vindo. Depois que o canal chegou aos 1000 inscritos, tá sendo mais fácil, né? Tem tido uma visibilidade maior, assim. Tamo lá com 45 centavos, né, de monetização. Muito louco o negócio. De pouquinho. A ideia é, sei lá, fazer meu arquivo digital aqui de um monte de besteira que eu sei, que eu assisti. Documentar a minha não recuperação. Mas é muito doido isso, né? Às vezes eu vejo os vídeos antigos, fica rolando lá, às vezes eu assisto um ou outro, e é muito doido você olhar e falar, mano, quanta doideira eu já assisti, quanta coisa que tem, quanta informação que a gente foi guardando, assim, relembrando, aprendendo coisas novas também. Eu acho muito legal o pessoal que sempre traz coisas, indica coisas pro canal aí. Quero agradecer todo mundo aí, quem se inscreve. O Thiago Novaes, que tem assistido, que é um aluno meu, que a gente tem, assim, a gente tá morando perto agora, faz pouco tempo, assim, a gente se encontra de manhã para comprar pão, assim, muito louco isso. Thiago, um grande abraço, você tem comentado as coisas aí. E todo mundo que participa, Shirley Morgan, Éder, Felipe Marticello, o Rogério, que sempre faz uma pergunta que não tem nada a ver com o vídeo. Eu acho da hora isso. Um dos nossos rituais do dia é qual foi a pergunta do Rogério de hoje? Que são muito legais, assim, me fazem lembrar, né? Ele fez uma pergunta essa semana dos desenhos da Manchete, assim, que tinha aquele que era tipo os piratas do espaço, assim, acho que é piratas espaciais, um negócio assim, é muito legal, ele me traz muita nostalgia, assim, do Zé do Caixão. Mas depois dessa introdução de 2 minutos, eu vou falar sobre o que eu vim aqui, que foi fazer eu recomendo Netflix, uma série muito legal que saiu agora em 2020, chama Fundamentos do Prazer. Qual é a função dela? É através da ciência discutir o prazer feminino, como que se dá a construção do prazer feminino. Eu, por exemplo, aprendi um negócio aí que eu nunca imaginei que era, tá? Por exemplo, você sabe onde é o ponto G? Eu sempre soube, modéstia à parte, mas eu não sabia que toda aquela região lá dentro da vagina feminina, que é onde você tem lá, que é o... Ali é a continuação do clítoris. O clitóris, tá vendo? Sempre aprendendo coisa nova. Então é muito legal. Mas o que é mais interessante? São 3 episódios, são episódios de 50 minutos em média, né? E ele vai tratar de 3 aspectos muito interessantes. Então o primeiro, como que funciona o corpo feminino? Você precisa conhecer esse corpo para poder ter uma relação saudável. Então, a mulher conhecer o seu próprio corpo, o parceiro conhecer o seu próprio corpo, os tabus que vieram durante a história do prazer feminino sobre o corpo da mulher. Então, da mulher não ter direito a esse prazer, e ao mesmo tempo a mulher ser vista somente como um pedaço de carne. Então é muito interessante. E é legal porque ele vai entrevistar algumas mulheres que elas vão participar de todos os episódios. E elas vão dar relatos próprios e ao mesmo tempo eles vão ser contextualizados. Então ele vai muito na linha do explicando. Inclusive, existe um explicando que é só sobre sexo, que é muito legal também, que eu recomendo, que vale a pena você assistir junto com esse. O legal do Explicando é que ele fala do sexo como um todo, homens e mulheres. Esta série ela é muito voltada para as questões femininas e é muito interessante isso daí. Por quê? Porque é um assunto que há pouco tempo da história da humanidade está sendo discutido. Você começa com o final dos anos 60 a discutir, os anos 50 começa a discutir questões dos direitos das mulheres, e só lá na frente a gente vai poder sentar e falar algumas coisas, né? E aí ele vai vir de uma maneira muito ampla. Aí o segundo episódio, e é muito legal como eles montam isso. Então o primeiro falou do corpo.
O segundo episódio, ele fala da nossas mentes, chama. Que é, tá, não adianta você reconhecer o seu corpo, saber como ele funciona, saber que o ponto G, na verdade, é o clítoris da mulher que está dentro da vagina. Como que você se relaciona com o sexo? Porque aí você vai ter uma discussão do que é errar, o que as pessoas colocam como errado, o que se constrói de ser errado, os tabus. Então é muito interessante ele colocar que não adianta só o corpo estar são, mas a mente precisa estar sã. Você precisa ter um conhecimento do que você quer com aquilo, o prazer. E é muito legal como ele vai colocando as nuances, porque assim, cada pessoa é diferente. É muito legal nas entrevistas vocês verem pessoas que são mais travadas, pessoas por questões religiosas, por questões de costumes, pessoas que são mais desenvoltas, a ideia da idade, né? Porque entra uma outra questão da relação da maturidade. Então você não tá mais nem aí. É legal ter uma mulher que fala assim: eu fui ter o meu primeiro orgasmo com 50 anos de idade, e depois que eu descobri eu quero mais, eu não tô nem aí porque os outros pensam de mim, né? Então você entra nessa questão da sanidade, de como que o sexo pode ser uma coisa libertadora, como que ele pode te fazer bem, e ao mesmo tempo ele vai discutir o quê? A opressão que existe por trás do sexo. As expectativas que você tem que cumprir, a relação com o seu, do seu parceiro, porque não é uma coisa só do prazer individual, é muito importante. E aí você vai ter o terceiro episódio que é genial, que são nossas relações. Ou seja, eu tenho um corpo que sente prazer. Como que eu lido com esse prazer que eu sinto? Que é o segundo episódio. Agora, como que eu trago isso para me relacionar com outra pessoa? E hoje a gente vive uma época de um reconhecimento muito legal de entender assim das questões de gênero. Então, por exemplo, a sociedade impõe para muitas pessoas certos padrões, e esses padrões são questionados no modo como eu me relaciono com as pessoas. Então, assim, e o grande barato dessa série é: não existe regra pronta. Cada indivíduo, cada mulher, no caso aqui da série, é uma mulher única, com história, com o próprio corpo, como que ela criou essa relação com o corpo, porque tudo isso que eu tenho falado aqui durante a série. E é muito, muito, muito legal, muito educativa. E aí a complexidade de que eu sou um ser único, que eu tenho todas as minhas histórias que envolvem as questões da minha sexualidade, do meu corpo, do meu... Porque assim, o lance do corpo, por exemplo, é você estar de bem com o seu corpo. Como é que você vai ter um orgasmo, por exemplo, se você não consegue ficar nu na frente da outra pessoa, você não conhece o seu corpo, você não reconhece o seu corpo, você tem dificuldade com você mesmo, como é que você vai fazer com o outro? Então o processo de aceitação, o processo... E aí a gente entra numa outra dimensão. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente está falando do sexo físico, a relação, ela desenvolve um outro ambiente do sexo. O lance, a gente brinca muito. Eu tô casado, eu não faço mais sexo, né? Que é a brincadeira que as pessoas casadas fazem. Por quê? Porque as relações que vêm no cotidiano, envoltas, por exemplo, numa construção a dois, ou com filhos, né? Eu, por exemplo, não tenho filho. Então eu e a Laís, a gente tem uma liberdade até maior para poder um limite mais estreito das pessoas que a gente tem que dar atenção entre as nossas duas relações, entre a nossa relação. Mas imagina um casal que tem filhos e outras coisas, você tem que sair para ganhar a vida, você tem que trabalhar, você chega cansado. Então, aquele lance de você viver com a pessoa. E aí, esse documentário ele vai tratar de todos esses aspectos. E é muito, muito legal, muito preciso
com uma preocupação científica em muitos momentos, mas ao mesmo tempo colocando que assim, é uma questão que envolve muita psicologia, você entendeu? Tem as questões sociais, tem questões antropológicas, assim, e ele vai levar em consideração tudo isso, mas com o intuito do quê? De fazer com que a pessoa se descubra, se entenda, se aceite e faça o mesmo processo. Na verdade, não é você fazer a pessoa fazer isso, mas é propiciar que a outra pessoa tenha esse processo por ela mesma. Porque é o que é a questão da psicologia. Você não vai lá para a psicóloga falar o que você tem que fazer. Ela vai lá para fazer as perguntas para você chegar na sua reflexão, para você elaborar o que ela está te propondo e você descobrir a resposta que está em você. E esse documentário, ele faz muito, esse seriado, essa série documental, ela faz muito isso. E é muito legal, vale muito a pena assistir. Então eu recomendo Netflix, Fundamentos do Prazer. Bem legal, a capinha lá é super legal assim, da Netflix. Beleza? O poema de hoje vai falar um pouquinho disso. Mas eu até usei uma... Na verdade, esse poema ele não tem a ver com sexo, apesar de eu ter usado uma imagem do sexo, que chama Mazoc. Mazoc foi o cara que criou a literatura, era um cara que ele gostava de apanhar da mãe dele quando ele era criança, ele sentia muito prazer nisso. E ele levou isso para... E foi uma questão que ficou mal resolvida na cabeça dele, e ele levou isso para a vida adulta dele. Então ele gostava que as mulheres o humilhassem, batessem nele e tal. Por isso que existe a relação de uma pessoa que sentia prazer em humilhar e torturar outras pessoas, e masoquista, de Mazoc. O Mazoc ele veio muito tempo depois, ele já vai vir para o século XX. Ele não conheceu o Sade. A psicologia, a psicanálise juntou essas duas figuras para criar uma relação de alguém que gosta de torturar e alguém que gosta de ser torturado, tá? E aqui eu escolhi esse poema porque na ideia que eu proponho aqui é que muitas vezes a gente está procurando motivos para ser infeliz. A gente fica procurando pelo e ovo, a gente fica tentando descobrir coisas que vão justificar as nossas frustrações e não tentar ir atrás disso, entender o porquê e tentar resolver isso e ser feliz de verdade. Beleza? Então, Mazoc. É o prazer inconfessável de encontrar o pelo no ovo ou o chifre na cabeça do cavalo e com satisfação indisfarçável poder destruir aquilo tudo que poderia ser bom, mas há muito tempo você se convenceu erroneamente não merecer. É muito interessante nessa série como a gente percebe que meio que a gente se formata para se conformar em ser infeliz. E a gente pode ser feliz, a gente pode ser pleno, inclusive sexualmente falando, que é o foco dessa série voltado para as mulheres. As mulheres têm o direito, porque aí é uma outra discussão que é muito interessante. Se você puder olhar no Explicando do Sexo, tinha um da Claro TV também que era bem legal, assim, que mostra mais a relação das pessoas se descobrindo a sua sexualidade, desenvolvendo a sua sexualidade. E aí, assim, o que você quiser, desde que você não fira, que não seja, que seja comum a duas ou mais pessoas. Eu vou falar de uma série aqui do poliamor. Quem somos nós para julgar? Tá legal? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal. Diz aí, você já assistiu essa série? Você tem questões que eu esqueci de abordar, que ela coloca lá? Você tem questões que você gostaria de se resolver? Eu não sou eu que vou poder te ajudar, né? Mas eu vou te falar, procura um psicólogo, procura uma pessoa, um terapeuta para conversar sobre isso. É muito legal. Converse com seu parceiro, com sua parceira. É muito importante. É muito louco que fica claro em todas as questões envolvendo a sexualidade humana, é a necessidade de falar, de conversar, de você entender que você não está sozinho numa pira que você tem lá, ou num desejo, uma necessidade. Vai saber. Beleza?
Vejo vocês em outro vídeo de Terra Firma Society. Tchau, tchau.